Olá, meus alunos, tudo bem? Olha, vamos dar continuidade no que a gente viu no vídeo anterior a respeito da teoria de dualidade, certo? Veja, lembrando novamente, é uma parte muito importante, essencial no curso de programação matemática. A gente está na parte de programação linear, mas isso aqui é uma base importantíssima para quando a gente chegar em otimização inteira, em programação inteira, os conceitos e os métodos façam mais sentido, tá ok? Então vamos lá, ó. O que a gente viu na aula anterior, de introdução à dualidade, era que, dado um problema primal, eu consigo gerar o meu problema dual e que o meu problema dual me fornece um limitante inferior para o problema primal, dado que o primal está na forma padrão e é um problema de minimização, correto? Agora, hoje a gente vai ver o seguinte, ó. No fim da aula passada a gente achou uma formulinha fechada, um formato fechado para a gente construir o dual a partir do primal. Então, o primal é o f de x ctx, ax igual a b, restrição, x maior ou igual a zero. Para formar o meu dual, basta, em vez de minimizar, eu maximizar meu vetor de recursos transposto bt vezes as variáveis duais lambda, sujeito a minha matriz A transposta vezes o vetor de variáveis duais, A transposto lambda, menor ou igual a C. Só isso. Só você pegar o seu problema primal e jogar nessa formulinha que está resolvido. O seu problema dual já está montado. Primeiramente, eu vou começar corrigindo o exercício que eu deixei na aula anterior. Bem, eu tinha deixado um exercício aqui, eu já começo a resolver esse exercício colocando na forma padrão, certo? Então, eu acrescentei variáveis de folga x3, x4, x5, correto? Todas elas não negativas. E acrescentei também essas variáveis aqui na minha função objetivo. Lembrando que, como são variáveis de folga, minha restrição menor ou igual, então eu acrescento, eu faço mais a variável de folga e igualo a restrição. Tá ok? Tá, então esse aqui é meu problema que eu tenho até o momento. Então, eu vou construir o dual a partir dele, certo? Então, o meu dual vai ser o seguinte, ó. O vetor de recursos do meu problema primal vai ser o vetor gradiente do meu problema dual. Então, eu vou maximizar lambda 1, lambda 2 e lambda 3, minha função dual G, que é igual a 6 lambda 1, 4 lambda 2, mais lambda 3, mais 1 lambda 3. Correto? Agora eu vou ver as restrições, ó. Para montar as restrições, basta você pegar a minha matriz A, que é gerada a partir das restrições do primal, fazer a transposta dessa matriz, ou seja, quem é coluna vai virar linha nessa matriz, vezes cada uma das variáveis duais, lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Certo? Então, eu faço isso. Ó, a primeira coluna é 1, 1 e 0. Então, eu coloco lambda 1 mais lambda 2. Aqui eu não coloquei 0 lambda 3, mas eu teria, se quiser colocar, mais 0 lambda 3, menor ou igual a o coeficiente da variável x1 na função objetivo do primal, que é menos 1. Faço a mesma coisa para a segunda. Ó. Vou pegar a segunda coluna, vai ser lambda 1 menos lambda 2 mais lambda 3. Estou pegando essa segunda colunazinha aqui. Menor ou igual ao primeiro coeficiente da função objetivo, ao segundo coeficiente da função objetivo do meu primal, que é menos 1. No restante, ó, pego as demais colunas, certo? Que se você separar as três últimas colunas, você vai ver que são colunas da matriz identidade. Então, eu vou ter que lambda 1 é menor ou igual a 0, lambda 2 menor ou igual a 0 e lambda 3 menor ou igual a 0. Tá ok? Esses zeros, ó, são os coeficientes das variáveis de folga que foram inseridos no meu problema na forma padrão. Ok? Então, para qualquer problema primal na forma padrão, eu consigo gerar um dual dessa maneira. Correto? Bem, aqui a gente já começa a perceber algumas características, similaridades dos dois problemas, algumas relações entre os dois problemas. Por exemplo, ó, no meu problema primal eu tenho 3 restrições. No meu dual eu já vou ter 3 variáveis. No meu problema primal eu tenho 5 variáveis. Aqui eu já vou ter 5 restrições no dual. Então, ó, essas coisas não são coincidência, essas relações fazem sentido. E realmente a gente vai ver nos próximos slides que realmente é isso que ocorre. Se a minha função primal é mínimo, o meu dual é máximo. E por aí vai, certo? Então, se você quiser montar o primal, o seu dual a partir do primal, você pode jogar nessa formulinha que a gente viu no fim da aula passada e agora resolvendo o exercício. Só que você pode usar um recurso que te possibilita que o seu problema primal não esteja na forma padrão, certo? Esteja em qualquer formato. E você pode obter o dual dele diretamente.
Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma tabela de equivalências entre um primal e o dual, correto? Tal que, vamos olhar o seguinte, se o meu primal for de minimização, certo? Então, o meu dual vai ser max, vai ser de maximização. O vetor de recursos, o B do meu primal, vai ser o vetor gradiente do dual. Veja as relações entre os dois problemas. O vetor gradiente do primal vai ser o vetor de recursos do dual, certo? Mais ainda, ó, eu tenho restrições no primal. Se for igual, a minha variável dual vai ser livre. Se a minha restrição for menor ou igual ao primal, a dual vai ser menor ou igual. Se for maior ou igual ao primal, maior ou igual ao dual. Agora, para as variáveis, ó, se eu tenho variável primal maior ou igual a zero, o meu dual vai ter restrição menor ou igual. Menor ou igual a zero, se for o caso, né? Se a minha variável do primal for menor ou igual, a restrição do dual vai ser maior ou igual. E, por último, se a variável do primal for livre, pode assumir qualquer valor real, a dual vai gerar uma restrição, certo, de igualdade. Tá ok? Nota uma coisa muito importante na hora que vocês forem construir o dual, ou pegar o dual e construir o primal, isso aí também é bem equivalente. Na hora que vocês forem construir o dual a partir do primal, se o meu primal for de mínimo, então vocês vão olhar dessa coluna do mínimo primal para o máximo dual, certo? Agora, importante, se o meu primal for max, vocês vão olhar desse lado do max e vão construir o dual do outro lado. Então, se o meu primal for max, o meu dual vai ser mínimo, certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o meu primal está com um problema de maximização e a gente olha a conversão para o dual do mínimo para o máximo. Não, se o meu primal for maximização, eu vou olhar do máximo para o mínimo, tá ok? Tomando esse cuidado, o uso da tabela é bem imediato, certo? Só fazer com calma, com muita atenção, que não tem como errar, ok? É bem tranquilo mesmo. Ó, para a gente ter uma ideia, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou converter aquele problema que a gente analisou anteriormente e vou aplicando a tabela, certo? Então, o meu problema anterior, eu tinha minimização de f de x menos x1 menos x2. Então, ó, vou pegar a tabela, ó. O meu dual, o meu primal é mínimo. Então, recursos do primal vira gradiente do dual. Então, fica maximize g, 6 lambda 1, 4 lambda 2, mais lambda 3. Usando a tabela, certo? Sem pensar naquela formulinha padrão que a gente viu no final do passado. Agora, vamos pegar outra coisa, ó. O meu primal, eu tenho variáveis x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Beleza? Para montar o meu dual, é só olhar ali, ó. Variável, se é maior ou igual a 0, a restrição é menor ou igual a 0. Então, novamente, eu pego minha matriz, transponho, e aí eu faço lambda 1 mais lambda 2 menor ou igual a quem? Ao vetor gradiente, a coeficiente do vetor gradiente lá do meu dual. Então, quem era gradiente do primal vai virar recurso do dual. Então, lambda 1 mais lambda 2 menor ou igual a 1, e lambda 1 menos lambda 2 mais lambda 3 menor ou igual a 1. Tá ok? Vamos terminar agora, ó. Eu vou pegar agora a minha restrição no primal, eu tenho 3 restrições, e vou delimitar agora o escopo ou domínio das variáveis duais, ok? Então, vou fazer isso, ó. x1 mais x2 menor ou igual a 6. Se a restrição minha é menor ou igual no primal, no dual, eu vou ter uma variável menor ou igual. Então, eu coloco, ó, lambda 1 menor ou igual a 0. Faço o mesmo raciocínio para as outras duas restrições primais. E eu vou ter lambda 2 menor ou igual a 0 e lambda 3 menor ou igual a 0. Tá bom? Então, bem fácil. Olhando a tabela com calma, a gente consegue fazer essas conversões perfeitamente. Beleza? Esses 000 que apareceu aqui no lambda vem justamente na hora, quando a gente considera, por exemplo, na forma padrão, as variáveis de folga. Certo? Então, na tabela, quando você vai delimitar o escopo das variáveis ou o domínio das variáveis duais, a gente sempre coloca os zerozinhos aqui, porque justamente remete, quando a gente transforma na forma padrão, aos coeficientes das variáveis de folga no problema primal. Tá certo? Então, tá aqui o meu problema dual, beleza? Agora convertido utilizando a tabela. E, como exercício, peço para que vocês refaça esse exemplo embaixo da seguinte forma.
Quero que vocês peguem esse problema está no primal, certo? Quero que vocês convertam o primal para a forma padrão. Na sequência, obtenha o dual desse problema convertido para a forma padrão da seguinte forma. Maximize G de lambda, B transposto lambda, sujeito A transposto lambda menor ou igual a C. Agora, faz o seguinte. Pega o resultado que vocês obtiveram dessa conversão e compara com o que vocês vão obter a partir da tabela, certo? Das duas formas que vocês fizerem, o resultado tem que dar a mesma coisa. O que pode dar um pouco diferente é que às vezes a gente tem que fazer uma transformação de variável num problema, nesse problema, no primeiro que eu sugeri, que é utilizando esse padrãozinho aqui que a gente obteve da aula passada, certo? Uma pequena transformação de variável a gente consegue no mesmo um problema igual que a gente obteve na tabela. Mas o resultado final tem que ser o mesmo, ok? Façam esse exercício e aí eu disponibilizo a resposta para vocês conferirem se está tudo ok, beleza? Então até a próxima aula.